Muito boa tarde, curso Encontros Essenciais com o Cristo. Nesse tempo de desencontros, os encontros são fundamentais, todos eles, mas esse que nós estamos propondo aqui é o encontro dos encontros. É aquele do qual depende todos os outros encontros verdadeiros da nossa vida. Encontrarmos-nos com o Cristo. Nada mais importante para quem está perdido do que encontrar-se com o guia amoroso, dedicado, sábio. Esse é o guia. Jesus é o mestre. Encontros essenciais. Esse é o encontro essencial, não apenas desse momento, mas de todos os nossos momentos, de todas as nossas vidas. E hoje ainda vamos trabalhar um aspecto essencial do essencial, que é a autoestima. Nenhuma linha filosófica, científica, religiosa desdenha a importância da autoestima. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, quem acreditará? Se nós não amarmos-nos a nós mesmos, quem amará? Nós, porém, temos olhado a questão da autoestima com superficialidade. A autoestima para nós tem sido maquiagens, banhos de loja, elogios. É por causa da nossa sede de elogios que os manipuladores conseguem muito do seu êxito. É por causa do nosso vazio, da nossa solidão. Beba cerveja e você estará rodeado de pessoas bonitas, amigos sinceros e leais. São obsessores encarnados. A publicidade é um dos maiores obsessores encarnados que existem. A serviço do consumismo, a serviço da política, a serviço da religião. É sempre o mecanismo da venda, da manipulação, da criação de necessidades e da venda das soluções. Fundamental percebermos isso. Então, por um lado, estamos escravizados a uma ideia superficial de autoestima. Sempre que vai se fazer uma oficina de autoestima, se oferece cortes de cabelo, maquiagens. Sempre que sai-se de uma situação crítica e as pessoas acham que precisam investir na autoestima, pensam em um banho de loja, uma cirurgia plástica, uma convivência com relações que elogiem. O que tornou-se o aniversário? A festa do ego. O que tornou-se o próprio casamento? A festa do ego. O que tornou-se o processo eleitoral, a política eleitoral? A festa do ego. O que tornou-se a própria religião? A festa do ego. Por toda parte é a mesma coisa.
A religião parece ter reinventado a própria oração, dizendo: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Há religiosos por toda parte que ensinam os fiéis a exigir de Deus o atendimento dos seus desejos. Num lado um pouco mais profundo que isso, há pessoas que, julgando terem alcançado a profundidade, o senso moral, impõe-se a pergunta fundamental da filosofia: quem sou eu? Opondo duas maneiras de agir, uma das sombras e outra da luz, sendo a maneira das sombras o egoísmo, ego vem de eu, tentando sinalizar aquelas pessoas que só pensam em si, como o campo das sombras, dos vícios. E o campo do altruísmo, como o campo das virtudes. Nossa, fulano só pensa nos outros. Como se isso fosse a suprema qualidade da vida, da atitude, do ser. Vejamos o que Jesus disse disso, a respeito disso. Será que é melhor colocarmos-nos acima ou reduzirmos-nos e colocar os outros acima? Parece óbvio. No mandamento maior, porém, ao responder sobre o mandamento maior, Jesus nos deu essa luz, que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, mas disse que há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro e que diz assim: ame o próximo como a si mesmo. Vejam que revolução insuspeita Jesus está propondo. Que é sim importante nós amarmos, valorizarmos, respeitarmos no outro o exercício fundamental da vida, mas que também é fundamental amarmos, valorizarmos, respeitarmos o eu, outra ferramenta fundamental da vida, sem que um esteja maior do que o outro. Disse ele para amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. Nem altruísmo, nem egoísmo. Um mesmo amor. E ainda por cima dizendo que é semelhante a amar a Deus. Como entender isso? Temos feito nossos encontros essenciais com Jesus, baseados no Sermão do Monte. Esse ponto dos evangelhos para onde convergem teólogos, estudiosos, fiéis, todos reconhecendo que ali está o cerne, o coração do evangelho. Hoje vamos fazer a leitura de um trecho sob a ótica da autoestima, para destrincharmos esse tema fundamental e aprendermos com Jesus, para além da filosofia, para além da ciência, da psicologia, para além mesmo do cristianismo, das religiões, ouçamos o Cristo. Vamos lá? Lá em Mateus 7, versículos 22 a 27, nós lemos assim:
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lembremos que antes disso, Jesus nos fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Opôs Jesus o que dizemos e o que fazemos e colocou como mais importante o que fazemos. E aqui, de novo, coerentemente, ele diz que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não importa o que dizemos, importa o que praticamos. É por isso que Jesus nos reconhecerá ou nos desconhecerá. E continua: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo. Essa está sendo uma pegadinha para mim hoje. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Vejam, meus amigos, como relacionar isso à autoestima. Suponhamos que a casa seja o eu. Que construamos a imagem que temos de nós mesmos, construamos a nossa identidade em resposta à fundamental questão da filosofia: quem sou eu? Que nós possamos construir como uma pessoa constrói uma casa, num terreno que tem na sua parte mais superficial areia, mas que tem na sua profundeza a rocha. Imaginemos então um construtor que vai construir a sua casa num solo que na superfície tem areia, na profundidade tem a rocha. Se ele constrói sobre a areia, sobrevém essa consequência que Jesus nos trouxe. Vem os combates, vem a chuva, vem os rios, vem os ventos e ela cai. Aquele que constrói lançando os seus fundamentos sobre a profundidade da rocha, vem os combates, vem as chuvas, vem os rios e vem os ventos, e nada a ameaça, nada ameaça aquela casa. Então é claro que quando nos identificamos com as coisas superficiais,
com as coisas que ora estão e amanhã já não estão mais, com a superfície da vida, destinamo-nos à queda. Mas quando construímos a nossa autoestima, a nossa identidade sobre as profundezas, sobre o que há de mais profundo em nós, nós nos tornamos invencíveis. Veja que mensagem fundamental para esses tempos onde Jesus mesmo anunciou pestes, como a pandemia, rumores de guerra, como age o terrorismo religioso, o terrorismo da violência urbana. Nesses tempos em que Jesus anunciou que haverá falsos cristos e falsos profetas, e não apenas na religião, mas na política, na mídia, na publicidade, por toda parte. Nesses tempos tão difíceis de terremotos e de guerras, saber de onde vem a nossa força é fundamental. Porque seremos e somos e estamos sendo testados o tempo todo. Como os escribas e fariseus fizeram com João Batista. Eles já acompanhavam, já haviam destacado olheiros, espiões, que acompanhavam toda a pregação do Batista. Já estavam em guerra com João Batista, que o chamava de raça de víboras. Raça de víboras. E não bastasse tão poderoso inimigo como era o Batista, junto à população, não tinha dinheiro, não tinha exércitos, não tinha cargos, que eram os poderes dos escribas e fariseus, mas tinha algo de si e algo do alto que fascinava as multidões. Mas não bastasse apenas o João Batista, e já surgiu Jesus. Como combater dois inimigos tão poderosos? Perspicazes, julgando-se muito espertos, os escribas e fariseus encontraram a solução. Vamos jogar um contra o outro. Usando o quê? A vaidade, o ego, o falso eu. Sabendo que as pessoas todas competem entre si, vamos jogar João contra Jesus. Assim, os dois se destroem um ao outro. E nós, vencendo os dois inimigos, eliminamos todos os perigos. Não foi inteligente da parte deles? Pensavam que sim. Contra homens comuns, como nós, teriam vencido, mas não eram homens comuns. E ali João mostrou toda a sua grandeza. Eles vieram a João, contam os evangelhos, que eles vieram a João e falaram: João, encontramos aquele a quem tu batizaste, pregando e reunindo uma multidão. Ele está reunindo mais gente que você, João. Você sabia disso?
espicaçavam o orgulho, a vaidade de João para manipulá-lo e atirá-lo contra Jesus. É assim que todos os manipuladores agem. Pegam o nosso ponto fraco, e não há ponto fraco mais geral e mais profundo do que a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Alguns de nós podem falar: eu não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso. Fraco. Vivendo de máscaras, tanto quanto os escribas e fariseus. João não. João sabia da importância da vaidade, sabia a importância da sua vaidade, sabia a importância do orgulho, sabia a importância do seu orgulho, e reconhecendo o problema, passou a ter solução. E respondeu aos escribas e fariseus: mas eu não disse a vocês que eu não era digno de atar as sandálias daquele homem? É preciso que eu diminua e que ele cresça. Vejam que resposta perfeita para a situação, ética, tanto que hoje, nesse momento crítico, onde somos todos atacados por grandes grupos de manipuladores, articulados os da terra como os do céu, com os do céu, nós precisamos da lucidez e da coragem do Batista. Raça de víboras. Vocês estão se reduzindo ao animal em vocês. Diante do enigma da esfinge, aquele ser meio animal, meio humano, que lançava a todos nós o desafio: decifra-me ou te devoro, vocês estão reduzindo-se, interdevorando-se na sua metade animal. Acordem, amigos autorreduzidos a víboras. Vocês são muito mais que isso. Vocês são humanos e serão angélicos, tanto quanto todos os outros. De onde vem a nossa força? De onde vem a nossa identidade? De onde vem a nossa autoestima? Se vier da superfície do eu superficial, esse que na filosofia era chamado de aparência, esse que no budismo é chamado de eu menor, esse que na psicanálise é chamado de ego, por Freud, esse que Paulo de Tarso chamou de homem velho, se nos apegarmos a esse homem velho, colocaremos nosso coração aonde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. E a nossa casa cairá, porque é próprio da ilusão ser superada pela verdade. Nada que ficar oculto deixará de ser manifesto. Mas se nós aprofundarmos as bases, os alicerces
da nossa identidade, conectando-nos com a nossa profundidade, lá onde nós somos deuses. Lá onde nós somos deuses. Estaremos nos destinando àquilo que o próprio Jesus anunciou: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Estaremos nos conectando à nossa força profunda, à fonte de todo bem, como diz o Antigo Testamento. Todo bem perfeito vem de Deus. E Deus não está nas igrejas, não está nos lugares santos, não está nos momentos sagrados. Deus está em toda parte, no fundo de todas as criaturas, no fundo de nós mesmos. É por isso que amar o próximo, amar a si mesmo, é semelhante a amar a Deus. Porque só se pode amar de verdade, em profundidade, a si mesmo, só se pode amar de verdade e em profundidade o outro, quando, para além do ego, para além das aparências, amamos o Deus que habita a profundidade, assim nossa como do outro. De forma que amar a si mesmo e amar o outro, na verdade, em profundidade, é amar a Deus, sobre todas as máscaras, sobre todas as aparências, sobre todas as matérias, sobre todas as coisas. Que maravilha a gente encontrar isso, não é? Nós que estamos à beira de sermos novamente e ainda mais intensamente testados, atacados, varridos pelas forças da natureza, atacados pelas práticas de guerra, guerras nacionais, guerra dos sexos, guerras entre as classes sociais, guerras entre as raças, guerras de todos os tipos, de tudo fizemos guerra. As redes sociais, a política, tudo nos incita, como os escribas e fariseus, a atacarmos uns aos outros, porque é assim que eles nos dominam, é assim que eles nos manipulam, é assim que eles nos dirigem como marionetes. Ou pensam poder fazer isso. Podem ou não podem? A resposta depende de cada um. Aqueles que formarem a sua autoestima, a sua identidade sobre as bases instáveis da matéria, do ego, do corpo, da vaidade, esses inevitavelmente se destinam à crise e à queda. Aqueles, porém, que firmarem a sua identidade nas profundezas, lá onde eles são deuses, sabendo que não somos nem homens, nem mulheres, nem brancos, nem negros, nem brasileiros, nem estrangeiros, nem ricos, nem pobres, nem brancos, nem negros, que somos espíritos temporariamente vestidos com uma roupa ou com outra, mas que essa roupa não somos nós, de verdade não somos nós, em profundidade não somos nós. Tanto que numa próxima vida e numa vida anterior já fomos de outro sexo, de outra nacionalidade, de outra raça, de outra classe e assim por diante. Só esse que apegar-se ao essencial vai receber do essencial toda a força que só a essência da vida, só a verdade da vida, só Deus pode conceder à criatura. É de lá
que os vencedores da transição planetária angariarão sua força para resistir e vencer os desafios, os testes, as provações que nos advirão a todos. Que esse alerta ressoe, passando já a segunda parte dos nossos encontros essenciais, que é a parte de prestação de serviço, que esse alerta ressoe para toda a humanidade da Terra. Não devemos preservar a natureza por motivos econômicos, por causa da beleza, por motivos da ecologia, da preservação das espécies. Para muito além disso, precisamos preservar todas as outras criaturas de Deus, porque são nossos irmãos. Porque são nossos irmãos. Precisamos respeitar as outras classes, as outras raças, as outras nacionalidades, não apenas por causa de direitos humanos, que precisam ser cumpridos como uma lei, frente à qual estabelecemos punições, mas muito mais em profundidade, porque são nossos irmãos. Porque nós já fomos, ou seremos, dos outros sexos, das outras nacionalidades, das outras classes. Só assim cresceremos, pela empatia, pela compaixão, por colocarmos-nos no lugar dos outros. E assim, pois assim se expande a nossa vida, se fortalece o nosso ser. Assim nos colocamos a caminho da unidade essencial, porque no fundo somos todos um, no fundo somos todos Deus, e Deus sendo amor, no fundo somos todos amor. Que esse amor transborde dessa nossa pequena célula de alegria, de verdade, de busca sincera, para toda a humanidade, para mais que toda a humanidade, para toda a criação de Deus na Terra, para toda a criação de Deus no universo, para toda a criação de Deus nos vários universos existentes. Que esse nosso amor, a partir da nossa renovação em nós, entre nós, renove também toda a criação, dentro da sua possibilidade. Como disse Mahatma Gandhi, um homem apenas que alcance a luz, que alcance o amor perfeito, contribuirá magnificamente para a imersão do Deus em nós, para que o ego diminua e que o Cristo cresça, e que o amor cresça, e que o Buda cresça, e que o Deus cresça em nós. Que todos os nossos irmãos de criação recebam essa mensagem, renasçam com essa mensagem, se fortaleçam com essa mensagem, com essa verdade essencial e com essa essência, alicerçado sobre a rocha da nossa verdade mais íntima, mais interior, mais essencial. Resistam todos, resistamos todos, vençamos todos os desafios, encontrando-nos conosco mesmo, encontrando-nos entre nós e encontrando-nos com o Deus que está na essência de todos e de tudo. Graças a Deus.
Muito bom. Na terceira parte dos nossos encontros essenciais, vamos ver se a gente consegue fazer conseguimos. Vamos ver se a gente consegue encontrar as observações, as amizades, os colegas que repartem conosco esse momento fundamental. Nazaré Pereira, Enir Cajazeira, ela fala que o vídeo parou, outras pessoas não falam isso. Vejam se voltou, tomara que tenha voltado para você, Enir. Regina Frutuoso, Meg Pisoli. A Meg diz assim: a indústria da beleza se vale disso para se fortalecer e caímos nisso. Pessoas não conseguem ver a própria beleza e se entregam a uma promessa de beleza, a uma ilusão de beleza que é vendida para todos nós e se torna escrava. Muito triste, não é? Diz Bárbara Frias, minha grande amiga Bárbara, muito legal ter você aqui. O essencial é invisível aos olhos, como diz o Pequeno Príncipe. Penso nisso com suas lindas palavras. É isso mesmo, Bárbara. Essa mensagem essencial diz que o essencial é invisível aos olhos. Jesus nos ensina a dizer que o Pai Nosso, que Deus está nos céus, está na subjetividade, está naquilo, Pequeno Príncipe e Grande Príncipe, dizendo a mesma coisa, que Deus, que a essência, que o amor é invisível aos olhos. Muito legal, Bárbara. Muito obrigado pela sua contribuição. Nazaré Pereira. Kelly Cristina. Eunice Monteiro, minha amiga, companheira de trabalhos. Renata Baena Ascencio, muito boa noite, Renata. André Salvatore, muito boa noite a todas vocês. Estimulo a todas vocês a transbordarem, a compartilharem esse nosso momento com amigos, com conhecidos, nas suas páginas e nas suas redes sociais. Espalhem. Estamos todos famintos. E hoje, Jesus abençoou o pão fundamental da autoestima e compartilhou com todos nós. Cabe-nos, seguindo o exemplo do Mestre, compartilhar com todos os outros. Porque Deus é abundante, Jesus é tão abundante em seu amor, que como na parábola, como na multiplicação dos pães, não era uma parábola, nós tomando o amor de Jesus e compartilhando, seremos nutridos no amor de Jesus, nutriremos outros com os quais compartilharemos, e a abundância será tão grande que 12 cestos repletos de pães serão recolhidos dessa multiplicação fabulosa. Muito obrigado a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Permaneçamos juntos durante a semana no Oração Ação, sempre às 18 horas aqui mesmo. E permaneçamos juntos com Jesus, na certeza de que toda a força essencial para bem vivermos, para superarmos, para nos habilitarmos ao mundo, ao novo mundo,
está nessa autoestima, nesse amor essencial compromisso que nós devemos ter com o novo homem, a nova mulher. Um grande abraço a todos vocês, ótimo final de domingo, muita paz e muito bem para cada um.